Bom dia, bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura bíblica de hoje. Hoje, o dia 184 da nossa leitura, terça-feira, dia 4 de agosto de 2026. Meu nome é Marcelo, estaremos juntos aqui na nossa leitura, falando aqui no livro de os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Neemias. 1 Coríntios capítulo 11 e o Salmo 119, nos versículos 133 até o 144. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão, da tua presença em nossas vidas. Queremos, Senhor, nos colocar debaixo da tua soberania, debaixo da tua vontade. Que tu venhas nos conduzir, Senhor, nesse dia, através da tua palavra, através da tua presença, através do teu mover e o teu agir. Senhor, que nós possamos ser como Samuel, ao ouvir a tua voz, ao ouvir a tua palavra, dizer: eis-me aqui, Senhor. Então, estamos hoje aqui dizendo: eis-me aqui. E fala conosco, Senhor, nesse dia, fala conosco através da tua palavra. E é o que nós te pedimos e desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A vozinha tá arranhando, mas nós vamos conseguir. Amém. Então nós vamos ver nesse bloco de leitura da palavra de hoje, né, nós vamos ver que toda verdadeira restauração, vamos falar sobre restauração, e toda verdadeira restauração começa no coração, e ela é sustentada pela palavra e se manifesta no nosso serviço. Então, 3 textos mostram aí 3 dimensões da restauração espiritual. Em Neemias 1 até o capítulo 3, Deus levanta um líder para restaurar os muros de Jerusalém, né? Mas antes restaura o coração do líder. Em 1 Coríntios 11, Paulo chama a igreja para restaurar sua adoração e os seus relacionamentos. E no Salmo 119, o salmista pede que Deus firme seus passos na palavra. Então vamos ver que Deus não restaura apenas muros, cultos ou estruturas, né? Ele restaura pessoas para que vivam para a sua glória. Em Neemias 1 até o 3, a restauração começa, né, com um coração que se importa, né? Trazendo aí esse contexto histórico. Vemos aí que... Mas antes de entrar no contexto, vamos ler, né, os 5 primeiros versículos dos capítulos 1, 2 e 3. Então começa aqui no capítulo 1 de Neemias, né, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados
que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Neemias 2 começa assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei-me ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Em Neemias 3, diz assim: então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus parentes sacerdotes, e eles começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacu, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. E ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. Amém. Então, aqui nós vemos o contexto histórico, vemos aqui alguns primeiros versículos de cada capítulo de Neemias, só para dar um overview, né? Então, vendo aqui o contexto histórico, né, vemos que estamos aí há cerca de 140 anos após a destruição de Jerusalém pelos babilônicos, né? O templo já havia sido reconstruído nos dias de Esdras, mas a cidade permanecia vulnerável. Então, os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas, né? Sem muro, Jerusalém vivia exposta aos inimigos, sem segurança e sem dignidade. E ali Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, um cargo de extrema confiança e no palácio persa, né? E ele tinha conforto, estabilidade e influência. Mesmo assim, o seu coração permanecia ligado ao povo de Deus. E aí vemos aí no capítulo 1 de Neemias, né, quando ele primeiro se importa antes de agir. Então, quando ele recebe a notícia de Jerusalém, Neemias não reage com indiferença. No versículo 4 do capítulo 1 fala: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando. Então, a sequência é ouvir, chorar, orar, jejuar e depois que ele agiu. Então, muitas vezes essa sequência ela se perde no nosso dia a dia. E a palavra nos ensina, primeiro ouvir, chorar, se importar, orar, jejuar e depois agir. Muitas vezes agimos antes de orar. Às vezes agimos antes de chorar, de sentir. Então os grandes movimentos de Deus começam no lugar secreto da oração.
Então Neemias não foi movido pela emoção apenas, ele foi movido pela comunhão com Deus. Ele sentiu, orou, jejuou, então ele buscou a presença do Senhor, buscou o que o Senhor queria, buscou o que ele podia fazer em relação ao que ele estava ouvindo. Então a sua oração mostra aí 4 elementos. Primeiro, adoração. Ele reconhece quem Deus é. Depois ele confessa, né? E não culpa apenas os outros. Ele confessa o pecado da nação. Então ele diz, nós pecamos. Ele se coloca no lugar, ele se coloca como intercessor, né? Então ele assume a responsabilidade, né? Como parte do povo. Muitas vezes na igreja, ou na nossa família, na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou na nossa escola, a gente aponta o dedo. A gente aponta o dedo para o outro e busca culpados. E toda vez que a gente busca culpados, a gente fere inocentes, né? Porque tudo tem um contexto, né? A própria palavra tem um contexto, toda promessa tem um contexto. E ali nós vemos, muitas vezes, olhamos para o povo, né, e queremos culpar. Né? Hoje estamos em tempos de política, né? Mas se você ouve o que o outro vai votar e não é aquele que você concorda, você acaba julgando e acaba condenando essa pessoa, sem dizer que você é parte, sem achar que você é parte, né? Somos todos brasileiros, então toda a política, todo o governo faz parte da nossa vida. Somos parte, né? Não somos só parte do nosso voto, nós somos parte de todos os votos, porque aquele que é eleito vai governar sobre todos. Então a gente precisa entender que, como Neemias, nos colocar como intercessores da nação, intercessores do nosso estado, intercessores da nossa cidade, intercessores da nossa região onde nós moramos, intercessores do nosso trabalho, intercessores da nossa família. Não podemos ficar apontando o dedo para o outro, apontando o dedo para o nosso irmão, apontando o dedo para a nossa família, apontando o dedo para o nosso trabalho, sem achar que nós não somos parte da onde nós estamos inseridos. Somos parte, sim, como Neemias, nós precisamos nos colocar como intercessores e parte do pecado do que está acontecendo aonde nós estamos inseridos. Então Neemias cita ali as promessas feitas por Deus a Moisés, ele ora baseado na palavra, só então apresenta o seu pedido. Então nossas orações muitas vezes começam pelos pedidos, mas Neemias nos ensina a começar contemplando o Senhor, contemplando a sua palavra, contemplando a sua presença, contemplando quem Deus é e as suas promessas. Em Neemias 2, Deus usa pessoas disponíveis. Então quando chega diante do rei, Neemias ainda depende totalmente de Deus. Então antes de responder ao rei, faz uma oração silenciosa e depois apresenta um plano detalhado. Isso aí mostra que Neemias, né, tinha um equilíbrio entre a dependência de Deus e o planejamento. Então, uma frase marcante que é o versículo 8. A boa mão do meu Deus estava sobre mim. Então, Neemias reconhece que o sucesso não veio da sua habilidade, mas da graça de Deus, né? E toda vez que nós nos movimentamos, sempre existe a oposição. Então logo aparece aí Sanbalate e Tobias, né? E sempre que Deus inicia a obra, surge a resistência. Então Neemias não perde tempo discutindo, ele responde, versículo 20, do capítulo 2 de Neemias: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Amém? Então aqui a confiança
e a dependência de Deus, né? Neemias estava pleno de que ele dependia do Senhor. Então, esse exemplo de dependência que Neemias nos ensina aqui no capítulo 2 é que nós devemos levar para o nosso dia a dia. Em Neemias 3 mostra aí que cada um construiu a sua parte. Então, à primeira vista, Neemias 3 aparece apenas uma lista de nomes, mas ele traz ali uma das maiores lições para um serviço no reino. Então ele mostra aí que ele mostra os sacerdotes, os ourives, os comerciantes, os líderes, as famílias inteiras. Então cada grupo reconstruía uma parte do muro. Então ninguém fez tudo, mas todos fizeram alguma coisa. Então o reino de Deus, ele trabalha da mesma forma. Ele é construído por pessoas diferentes, com dons diferentes, trabalhando com o mesmo propósito. Então há outro detalhe interessante: muitos reconstruíram a parte do muro em frente da própria casa. Então a restauração começa perto deles. Então às vezes queremos transformar o muro inteiro e Deus começa perguntando: como é que está o muro da sua casa? Como é que está o muro dos seus relacionamentos? Como é que está o muro do seu trabalho? Como é que está o muro, da sua vida espiritual? Como é que está o muro do seu testemunho? Então, hoje nós nos lembra aí quais são partes do muro. A gente não precisa mudar tudo, a gente precisa só ver qual é o muro que está com a altura mais baixa ou que está com o muro, a parte destruída, para que se comece as reconstruções com a ajuda de Deus e com pessoas que possam nos ajudar a restaurar os nossos muros. Amém? Indo aqui para a carta de 1 Coríntios 11, mostra aí Paulo restaurando a adoração. E aí a igreja de Corinto enfrenta ali problema. Vamos lá para a leitura. 1 Coríntios, capítulo 11. Os primeiros versículos diz assim: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, pois é como se tivesse rapada. Então, trazendo aqui o contexto dessa palavra de 1 Coríntios 11, mostra aí que a igreja de Corinto enfrentava problemas até durante os cultos. Então havia divisões, havia egoísmo, havia irreverência. Então Paulo mostra que a adoração não é apenas cantar, mas é refletir Cristo na maneira como tratamos uns aos outros. E aí, versículo 2 até o versículo 16 mostra aí a ordem do culto, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E esse trecho aborda aí princípios de honra, autoridade e testemunho dentro da comunidade cristã. E aí, embora existam diferentes interpretações sobre aspectos culturais, como o uso do véu, a questão do cabelo exposto ou não, então o princípio permanente é: a nossa liberdade nunca deve desprezar a honra, a ordem e o testemunho da igreja. Já no versículos 17 até o 34, nós vemos que a ceia havia perdido o seu significado. Então os ricos comiam antes, então os pobres ficavam sem alimento, e a mesa da comunhão tornou-se um lugar
de divisão. E ali Paulo então relembra as palavras de Jesus, né? Então a palavra de Jesus fala: faça isso em memória de mim. Então a ceia não é apenas uma tradição, a ceia não é apenas um ato de comer, mas é um memorial da cruz de Cristo, né? Então é um momento que nós vamos lá no versículo 28, fala: examine-se, pois o homem a si mesmo. É um momento de se examinar, né? Então, talvez esse seja o versículo mais conhecido, né? Porque fala da ceia, mas perceba que Paulo não diz: examine o seu irmão, né? É o momento que ele fala que para você olhar para dentro de si. Então a ceia é um momento de arrependimento, é um momento de gratidão, é um momento de reconciliação. É um momento que você vai olhar para você, vai olhar o que está lhe incomodando. Não importa se o outro te feriu, o que importa é que a ferida não precisa estar em você. Não importa o que a pessoa fez com você, o importa é que essa ferida, essa dor não precisa estar guardada no seu coração. Porque quanto mais você permanece na dor, quanto mais essa dor estiver dentro de você, mais decisões, mais pensamentos, mais sentimentos vão ser gerados a partir dessa dor. Então, muito importante que nós peguemos essa dor, as falhas que aconteceram, esses problemas que chegaram até você, colocar na cruz, né? Você pegar o que isso aqui não é seu, né? Então pegar esse fardo, né? Que é difícil, que é pesado, que te faz, que te traz tanto mal. Você pegar esse fardo e entregar na cruz, chegar para Jesus e falar: Senhor, tu levou sobre si todas as dores, todas as nossas dificuldades, todas as enfermidades. O castigo que estava sobre nós foi sobre ele. E através das suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Então é essa atitude que nós devemos pegar essa dor e entregar para Jesus. E ele nos devolve algo que é dele, que é um fardo leve e suave. Nós não precisamos viver com a dor. Hoje o Senhor já levou sobre si, através do seu sacrifício na cruz, todas as nossas dores. Então entrega para Ele. E a solução entrega para Ele. No Salmo 119, nos versículos 133 até o 144, nós vamos ver aqui os primeiros versículos. Fala assim: Cântico de peregrinação de Davi, Salmo de Davi. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Mas não é o Salmo 133, é o Salmo 119, no versículo 133. Vamos lá de novo. Não era para eu ler o 133. Ou serviu para alguém, né? O Salmo 133. Mas vamos para o Salmo 119, nos versículos 133. Mas tem versículo esse salmo, né? Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei
não é obedecida. Tu és justo, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Os testemunhos que ordenaste são justos e dignos de toda confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários me esquecem das tuas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada. Por isso o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. O salmista aí faz uma oração profunda, né? Que traz aí a memória sobre a firmeza dos nossos passos. Firma os meus passos na tua palavra, diz o versículo 133. Então ele entende que não basta conhecer a palavra, né? Ele é preciso caminhar segundo a palavra. Então a palavra governa os nossos passos, ela traz libertação do domínio do pecado e traz alegria na palavra, né? Somos alegres através da obediência. A obediência à palavra não é um peso, é um privilégio, né? Então, mesmo enfrentando oposição, o salmista afirma que os testemunhos de Deus são a sua herança e alegria. Amém? Fechando aqui, trazendo a conexão entre os três textos. Os três textos falam sobre restauração, né? Neemias restaura os muros, Paulo restaura o significado da adoração e o salmista busca aí a restauração diária do coração na palavra de Deus. Então, perceba a ordem aí. Primeiro Deus restaura o coração, depois restaura a comunhão e então restaura a missão, né? Os muros reconstruídos sem corações transformados não resolveria o problema de Jerusalém. Da mesma forma, uma igreja organizada, mas sem comunhão com Cristo, perde a sua essência, né? Fechando aqui com a mensagem central, Neemias nos ensina que toda a grande obra de Deus começa com alguém disposto a orar e agir. Paulo nos lembra que a verdadeira adoração exige reverência, unidade e um coração examinado diante da cruz. E o salmista revela: somente a palavra pode firmar nossos passos e impedir que o pecado domine a nossa vida, né? Então hoje Deus continua procurando pessoas como Neemias, né? Pessoas que choram pelo que entristece o coração de Deus, né? Que servem com humildade e que trabalham em unidade, que caminham firmados na sua palavra. Então quando Deus restaura os nossos corações, passamos a reconstruir tudo ao nosso redor. A nossa família, a nossa igreja, nossos relacionamentos, o nosso testemunho, né? Então, que nós possamos pegar essa palavra e trazer como motivos de oração, pedir um coração sensível às necessidades do reino, como o coração de Neemias. Clamar para que Deus fortaleça a nossa vida de oração antes de qualquer ação, né? Pedir que a nossa participação na ceia e na adoração seja sempre marcada com reverência, arrependimento e gratidão, né? Nos afastar da arrogância, nos afastar do orgulho. Pedir para que a nossa parte, orar para que Deus firme nossos passos em sua palavra e nos livre do domínio do pecado, e que nós possamos interceder pela igreja, interceder em todos os ambientes que nós estamos inseridos, no trabalho, nas escolas, em cada local, e possamos cumprir aí fielmente a parte que Deus nos confiou. Amém? Se chegou até você, você faz parte. Se chegou até você, você precisa interceder. Em vez de julgar, nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para interceder, né? Jesus, que era Deus,
Deus sobre tudo esteve aqui na terra, e o que ele fez foi trazer restauração, trazer perdão. Ele se colocou no lugar. Ele se colocou no nosso lugar na cruz. Nós que merecíamos estar na cruz, para tentar pagar um preço pelos nossos pecados. Mas ele se fez carne, ele que assumiu, ele como intercessor maior, assumiu os nossos pecados, para que nós possamos ter vida eterna. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, que essa seja uma semente que possa gerar vários frutos da parte do Senhor na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém? Deus abençoe e até amanhã na nossa leitura. Tchau, tchau.